Como resolveremos a saúde do município? Olha, Campos gasta 840 milhões, por ano em saúde e oferece uma saúde de péssima qualidade à nossa população. O que é preciso fazer, em primeiro lugar, é racionalizar todos esses programas de saúde. Nós temos que fazer uma boa atenção básica lá na ponta para evitar os congestionamentos no meio de campo da saúde, que são os hospitais, tanto os hospitais municipais como a rede contratualizada. A partir daí, nós temos que ir buscar também recursos para investimentos, uma vez que a prefeitura, ela hoje carece muito de recursos. Nós temos que ir tanto no fundo a fundo da saúde, onde a prefeitura desprezou ao longo das riquezas do royalties do petróleo e também no último governo a captação de recursos, tanto que existem UTIs que não são credenciadas no fundo da saúde, existem AIHs, que são os autos de internações hospitalares, que também não são credenciados para receber dinheiro do fundo a fundo, bem como o per capita da saúde de Campos é muito pequeno, menor do que a maioria das cidades do estado do Rio de Janeiro. Portanto, uma boa atenção básica, busca de recursos para poder viabilizar realmente políticas públicas de qualidade. E o trabalho nos hospitais e nos hospitais contratualizados e na busca de solucionar o congestionamento que existe lá na média e na alta complexidade, na área de internações, de exames, que muitas vezes demoram e ficam até judicializados, é necessário, portanto, que haja gestão e, ao mesmo tempo, haja sensibilidade com a pessoa humana e também busca, como já disse, de recurso. Sem recurso, é apenas propaganda de época eleitoral. Qual é a sua proposta para a educação? Com a gente também é um ponto forte. Eu venho da CEPA e da escola de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Eu venho daí, onde foi um governo que tanto no Rio Grande do Sul como no estado do Rio de Janeiro inovou na área da educação. Então isso é uma constante preocupação, como também venho de escolas, Eu fui coordenador de escolas salesianas. E hoje nós temos um espelho muito importante dentro do nosso partido, que é a maior revolução que acontece nesse momento no país, que é o governo do Flávio Dino lá no Maranhão, onde é o governador que melhor paga o salário dos professores. Para você ver, é o dobro do que se paga ao professor de 40 horas e o dobro do que se paga do professor de 20 horas no Brasil, em média. Além dos investimentos que ele pôde proporcionar à educação, na medida que ele priorizou o recurso. Educação é investimento, e sendo investimento na pessoa humana, tem que existir uma absoluta prioridade. Isso, inclusive, está tanto na Constituição, no artigo 226, 227, no artigo 5º da Constituição, bem como no Estatuto da Criança e do Adolescente. O poder público, a sociedade, a família tem que garantir com absoluta prioridade os direitos da infância e da juventude. Então isso nós temos que olhar com carinho pela nossa sensibilidade, mas também pela imposição que existe da própria Constituição e da lei específica. Portanto, nós iremos, com essa experiência toda que nós temos, com a sensibilidade que nós temos, tratar a educação com carinho e vamos lutar para, pouco a pouco, irmos resgatando as unidades escolares e também transformando essas unidades escolares em local agradável de convivência e de ensino-aprendizagem para o aluno, bem como para os profissionais da educação. Qual seria para o senhor o modelo de transporte público ideal? O modelo de transporte público ideal é aquele que não é do improviso, O que fizeram aqui foram improvisos. A ex-prefeita Rosinha Garotinho implantou a toque de caixa uma passagem social, que inclusive isso foi pensado no primeiro momento, no período que eu estava prefeito de Campos, em 2008. A primeira discussão sobre a passagem social foi no período que eu estava prefeito. Eu depois não concorri às eleições por questões de saúde em 2008. A prefeita depois implantou, que é um programa, sem dúvida nenhuma, de muita importância. As cidades mais humanizadas do mundo têm transporte
social para as pessoas, né? Tanto, principalmente para a classe trabalhadora. Agora, o problema é que lá atrás ela implantou a toque de caixas, não se muda um sistema de uma hora para outra. E nesse governo também, o que fazem é um festival de improvisos, tanto na operacionalidade do transporte, como também naquilo que se coloca como suporte para o usuário. Se a gente parar lá na Avenida Nossa Senhora do Carmo, não precisamos citar mais exemplos, e ver aquele terminal de transportes lá, é um tributo à incompetência, à falta de gestão. Portanto, para se implantar transportes de qualidade, tem que haver estudo. E o estudo se faz usando as melhores tecnologias, buscando os melhores técnicos que podem pensar isso, dialogar com o usuário, dialogar com os permissionários e estabelecer uma proximidade nessa discussão a ponto de reconciliar o desejo das pessoas com as técnicas. Aí sim, se define um sistema de transportes e vai implantando paulatinamente dentro de um cronograma que não exista dentro dessa dinâmica improviso. Onde há o improviso, há desperdício de recursos e isso também redunda em políticas de péssima qualidade. Como governar uma cidade como Campos, com esse orçamento que dizem que está reduzido e com problemas principalmente no Prev Campos? Olha, sobre a Prev Campos, eu fui o primeiro candidato, agora tem candidato aí copiando a gente, eu tenho até que cobrar royalties deles, né? Eu fui o primeiro candidato lá há cerca de 1 mês e meio, 2 meses, dizer publicamente numa live, onde eu convidei a presidenta do Sindicato dos Servidores, anunciei que, em primeiro lugar, para resolver o problema da Prev Campos, a Prefeitura tem que reconhecer a sua autonomia jurídica, administrativa e financeira. Sabe por que aconteceram aquelas coisas lá na Prev Campos? A ponto de hoje o servidor aposentado, o pensionista, está com os atrasos nos seus pagamentos? É porque não é administrado pelo servidor. Então, o Estado brasileiro, muitas vezes, é delinquente, tanto a União como os estados e os municípios. Cria suas autarquias e fundações e não reconhece a sua autonomia. Então, nós vamos reconhecer essa autonomia, será um dos primeiros atos nossos para que esses diretores da Prev Campos e o seu presidente sejam eleitos pelos servidores da ativa, os inativos e pensionistas. A partir daí, nós temos que compor junto a essa diretoria uma diretoria técnica, para que possa entender de aplicações financeiras, de gestão de fundos de previdência. Nós temos que ter gente que conheça isso para assessorar esses diretores, para evitar o que houve. Veio um espertalhão do mercado financeiro, ofereceu aplicações nesse mercado financeiro e deu no que deu. Não é isso? Hoje se vive nessa grande dificuldade. No que tange a questão fiscal, financeira, orçamentária da Prefeitura, realmente nós estamos vivendo a mais difícil encruzilhada da nossa história. Por isso, essa jornada que haveremos de fazer a partir de 1º de janeiro não é coisa para demagogo, para politiqueiro, não é coisa para gente inexperiente que não conhece de prefeitura. É sim uma missão para quem sabe presidir com desenvoltura o colegiado de governança municipal. A partir daí, eu tenho que constituir uma boa equipe técnica multidisciplinar para pensar e repensar a prefeitura. Depois, o próximo passo é a gente conseguir reconciliar a peça orçamentária que existe, que ano que vem não vai ser muito diferente desse ano. Esse ano está estimado em 1.900 bilhões, vai arrecadar só 1,5 bilhão aproximadamente. Ano que vem está estimado em 1.700 bilhões, não vai ficar muito diferente disso, vai ser em torno de 1,5 bilhão. Nós temos que, em primeiro lugar, dar a essa equipe técnica a função de estudar para que nós possamos racionalizar a máquina pública e depois ir em busca de recursos. Sabe por quê? Porque o próximo prefeito ele vai ter que responder a 4 perguntas básicas. Se ele não conseguir responder essas 4 perguntas básicas, é melhor que não seja candidato. O que fazer, como fazer, quanto custa
E onde está o dinheiro? E nós precisamos de dinheiro novo, porque o dinheiro velho, ele já não sustenta a capacidade da prefeitura de responder às demandas que existem na comunidade. Portanto, uma das medidas que iremos tomar a partir desses estudos e das proposituras de convênios, de recursos fundo a fundo, convênios com o governo federal, com o governo do estado e até com órgãos internacionais, nós temos que ir na busca de recursos. Por quê? Porque nós sabemos que a prefeitura, depois que ficou rica, lá em 98, com Arnaldo, Mocaibe e Rosinha, eles deram de ombros. Mais 30 segundos para essa resposta. Abandonaram a capacidade da prefeitura de propor convênios. Ficaram assim, rico não faz conta, né? Então nós temos que buscar dinheiro novo para resolver o nosso problema financeiro e implementar boas políticas de atendimento à população em todas as áreas da governança municipal. Isso é possível? É, porque Campos é maior do que essa crise, desde que nós estejamos com a disposição e tenhamos capacidade de uma articulação e uma unidade de pensamento e união com todos os segmentos da nossa comunidade. Não é tarefa para um sozinho, é tarefa para nós juntos. Os principais problemas de Campos aparecem no atendimento à saúde, infraestrutura, ruas cheias de buracos e um transporte deficiente. Em quanto tempo se resolve ou torna melhor esses serviços? Olha, no primeiro momento, o que o prefeito vai conseguir fazer com o que temos, quem quer ser honesto, não mentir para você, é que o prefeito tem que chegar, sentar e dizer, olha, nesse dinheiro aqui, ninguém mexe, é o pagamento do servidor. Depois vai para o custeio. Esse dinheiro aqui também ninguém mexe, porque ele é para custear o funcionamento da máquina pública. No primeiro momento, quem prometer, e eu vejo aí gente falar, vai voltar aos bons tempos, tudo conversa fiada, entendeu como? É coisa de marqueteiro, colocando na boca de menino novo, sem qualquer experiência do que está falando, entendeu como? Tipo assim, um bebê jonço, bom menino que não faz pipi na cama, entendeu como? Então o que precisamos é falar a verdade para você. Nós, no primeiro momento, temos que manter pagamento de pessoal e custeio. E, como já disse no bloco anterior, a busca de novos recursos, do dinheiro novo, para que nós possamos resolver os problemas da administração internamente e depois, num passo seguinte, a prefeitura tomar uma postura indutora do processo de desenvolvimento econômico, unindo a nossa cidade, chamando as universidades, chamando os técnicos da comunidade, a população, os empreendedores do campo, os empreendedores da cidade e juntos traçarmos um mapa do desenvolvimento de Campos. Quando a gente se organiza assim, tudo vem por vias de consequência. Melhora a política de educação, do transporte, melhora a política do abastecimento, da limpeza pública, de todas as outras políticas básicas. Eu, Roberto Henriques, sou aquele que não se perdeu. Eu venho de longe, tá? E veja bem, eu sou o prefeito que Campos precisa. Não sou melhor do que ninguém. Mas nesse momento histórico, eu sou, dentre todos os candidatos, o que tem maior experiência para conduzir Campos nesse momento.